Minha gente querida, bem-vindos a todos, com muita paz, com muita alegria no nosso coração. E vamos começar as nossas leituras. É uma frase de Mariano José Pereira da Fonseca que fecha o item da renovação e o próprio livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier. Suporte o fardo de sua dor, avançando na estrada da vida heroicamente, ainda que seja 1 centímetro por dia. Lembre-se de que hoje a noite maternal enxugará seu pranto com o repouso obrigatório e que amanhã o dia voltará renovando todas as coisas. E é assim, um dia após o outro, a gente descansa para retomar as lutas, as nossas lutas internas, para melhorarmos, para nos transformarmos em pessoas melhores, andando que seja 1 centímetro por dia e superando as nossas deficiências, superando as nossas dificuldades, com Deus, sempre com a fé total de que Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Mestre, Ele, com Jesus, com todos os espíritos que o ajudam, estão conosco para nos proteger, para nos ajudar, para puxar nossa orelha de vez em quando e partir sempre para frente, sempre para o alto. No Livro dos Espíritos, a gente está falando sobre as virtudes e os vícios no capítulo da perfeição moral. E a pergunta é assim: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem precisarem vencer qualquer sentimento que lhes sejam opostos. Elas têm tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e que precisam vencer? Só não tem que lutar quem já progrediu, quem já realizou o progresso. Esses lutaram antes e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se tornou para eles um hábito. Eles merecem as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como vocês ainda estão longe da perfeição, esses exemplos os espantam pelo contraste com o que têm à vista e tanto mais o admiram quanto mais raros são. Fiquem sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que este, constitui regra, o que para vocês representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria uma exceção monstruosa. Eis porque neles os homens são ditosos, são felizes. O mesmo vai se dar na Terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. E a gente sonha com esse momento, quando a gente chegar nesse mundo feliz, ditoso, onde só existe o bem, né? Pois é, mas por enquanto nós estamos ainda longe da perfeição e precisamos fazer bastante esforço pelos bons sentimentos, pelas virtudes,
para fazer com que o bem se torne espontâneo, se torne fácil, se torne simples para nós, se torne um hábito na nossa vida. Vamos nos esforçar para isso. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, continuamos com a comparação entre o cristianismo e a doutrina de Sócrates e Platão. Então eles diziam assim: se a morte fosse a dissolução completa do homem, os maus ganhariam muito com a morte, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não com ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, esse poderá guardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Isso equivale a dizer que o materialismo, quando proclama que depois da morte não há nada, anula toda a responsabilidade moral posterior, sendo então um incentivo para o mal, que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra como é penoso para o mal passar desta para outra vida, a entrada na vida futura. É isso. Quando a gente faz o mal, vai ter mais consequências, vai ter todas as consequências do mal que fizemos. Então, a entrada na vida espiritual é bem mais complicada do que parece. E assim vamos terminar as nossas leituras com uma frase de André Luiz do livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier. No campo da evolução, a paz é a conquista inevitável da criatura. A escarpa de hoje será planície amanhã. Então vamos começar a nossa prece com a poesia de Casimiro Cunha do livro Relicário de Luz, psicografado por Chico Xavier. Ajuda-te. Se queres conforto e paz, nunca reproves ninguém. Se busca os bens do céu, começa fazendo bem. No campo da humanidade não colherás a alegria, sem plantar com toda a gente a graça da simpatia. Ajuda-te. Em toda parte, bondade é só o que abençoa. Planta nobre não prospera sem bases na terra boa. Caridade, gentileza, auxílio, calma e perdão são das preces mais sublimes em seu altar de oração. Recorda que em toda a vida, conforme a nossa procura, o Criador nos responde nos gestos da criatura. E assim nós pedimos, Senhor, que nos ajude a desenvolver a nossa caridade, a nossa gentileza, nossa calma, nossa paciência, e tendo sempre o perdão em nosso coração, deixando que cada um siga seu caminho. Se pudermos ajudar, se pudermos auxiliar com uma palavra boa, com uma oração, com um sorriso, com as nossas boas vibrações, sempre do bem, estaremos já fazendo muito mais do que fazemos hoje. E deixar que eles sigam o seu caminho, perdoando qualquer
problema, qualquer deslize, qualquer erro que tenham cometido, que nós também precisamos do perdão dos nossos próximos, dos nossos irmãos, porque estamos sempre cometendo erros, às vezes até sem sentir, magoando, ferindo, e quando damos conta, às vezes até prejudicamos muito uma pessoa, um irmão nosso, que nada fez por merecer. E queremos ser perdoados também. Então o perdão é o mais forte instrumento que temos para a paz, para a compreensão, para começar a amar os nossos irmãos, para demonstrar que estamos desenvolvendo o nosso amor por todas as criaturas do mundo. E isso significa que estamos também desenvolvendo o nosso amor por Ti, Senhor, que se demonstra no amor ao nosso próximo. Te pedimos, Senhor, que abençoe a todos os nossos irmãos, que possamos ajudá-los, confortando seus corações, iluminando suas mentes, trazendo-os para o lado do bem, para o lado do amor, para o lado da compreensão e do perdão, através das nossas vibrações de amor nesse momento, que transmitimos e irradiamos, para que envolvam a todos os nossos irmãos nesta terra, que tenhamos a grandeza para amar a todos os que estão em erro da maldade, o erro das guerras, para que possamos ser semeadores da paz, levando ao coração deles o despertar para o sentimento de paz, para a renúncia ao egoísmo, ao orgulho, para que todos nós juntos possamos fazer concretizar nesse mundo o seu reino, Senhor, o seu reino de amor, de paz, de compreensão, de luz e verdade. Que todos consigamos amar-nos uns aos outros, como o Senhor nos amou, como Jesus nos amou, como o Senhor nos ama, Senhor. Nosso Pai, nosso Criador, que aguarda pacientemente a nossa evolução. Obrigada, meu Deus. Que assim seja.